TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é sexta-feira, 31 de maio, e você vai ver a seguir. Ônibus da Cascatinha são pintados e começam a operar na Petroita. Estabelecimento comercial tem princípio de incêndio na manhã desta sexta-feira em Petrópolis. Contratação de escritório de advocacia para impasse do ICMS foi justificada pela Secretaria de Fazenda de Petrópolis devido à falta de competência de procuradores. Agora, no Correio Petropolitano na TV. Após a Prefeitura decretar a caducidade da empresa Cascatinha, a aviação Petroita começou a operar com novos ônibus. Mas um detalhe chamou a atenção. Os novos coletivos, na verdade, eram os anteriormente usados pela Cascatinha para atender os usuários do transporte público em Petrópolis. Pintura nova, números novos, mas o fato é que de novo não tem nada. Após a Prefeitura decretar a caducidade da Cascatinha, os coletivos foram incorporados à empresa Petroita. Continua a mesma coisa de ônibus aí sempre, faltando ônibus quebrado toda hora aí, nem os órgãos competentes não vê isso aí ou fazem vista grossa, sei lá, o prejudicado somos nós. Saiu agora aqui um ônibus velho, não está nem com a pintura normal do ônibus, entendeu? Aí é difícil, né? Pelo menos 5 ônibus foram incorporados à frota da Petroita, entre eles o coletivo 2024, que foi fabricado em 2012 e que, segundo as normas da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, não poderia nem mais operar. Os coletivos que integraram a frota são o antigo 5001, que passou a ser 2050, o 5002 da Cascatinha atualmente é o 2051 da Petroita. Já o 5050 se tornou o ônibus 2066. O coletivo 5019 da Cascatinha, na Petroita, tem a numeração 2054. E, por fim, o ônibus que na Cascatinha operava como número 5043, atualmente é o ônibus 2094. Nesta sexta-feira, a CPTrans informou que realizou uma vistoria na garagem da Petroita e reprovou 87% dos ônibus. A companhia informou que já aplicou R$ 1.600.000 em multa à empresa devido às irregularidades. Questionada, a Prefeitura de Petrópolis não respondeu até o fechamento desta edição. Já o Departamento Jurídico da Petroita informou que na tarde da última quarta-feira, a diretoria da empresa, acompanhada do corpo técnico, foi presencialmente à CPTrans para ter acesso ao processo administrativo. Na ocasião, foi verificado que até aquele momento não constava no documento qualquer laudo de vistoria, informação esta também registrada pelo próprio jurídico da presidência da CPTrans, que acrescentou ainda que a empresa terceirizada responsável pela vistoria não havia concluído o laudo. A Petroita informou ainda que assim que tiver acesso às notificações, vai realizar todas as adequações apontadas. Na próxima segunda-feira, 3 de junho, a Petroita vai protocolar na CPTrans um ofício que apresenta a retomada de linhas, viagens e horários. A Petroita disse também que já incorporou cerca de 80% dos rodoviários da Cascatinha em negociação com a direção do sindicato da categoria e já deu início ao plano de recuperação da empresa, que envolve inclusive a chegada de novos ônibus em até 60 dias. Na manhã de hoje, em Petrópolis, um restaurante que fica dentro do Shopping Santo Antônio, no centro da cidade, teve um princípio de incêndio na área de churrasqueira. Segundo o proprietário do estabelecimento, por volta das 10h40 da manhã, quando os funcionários ligaram a churrasqueira do restaurante, a coifa acumulou calor, o que resultou no princípio de incêndio. Os próprios funcionários utilizaram os extintores de incêndio e combateram o fogo ainda no início. Mesmo assim, às 11h20, o Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar uma vistoria que apontou que o local não está em risco. Apesar do incidente, ninguém ficou ferido. Ana Beatriz Tomás para a TV Correio da Manhã.
Obrigada, Ana, pelas informações. Após uma audiência pública na Câmara de Petrópolis, a Secretaria de Fazenda justificou que a contratação de um escritório de advocacia para defender o município em um processo contra a GESELMA, com o objetivo de aumentar a arrecadação de ICMS, foi realizada porque os procuradores do município não tinham conhecimento suficiente para o caso. A audiência pública para apresentar as metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2024 do município de Petrópolis foi realizada por meio da Comissão de Finanças da Câmara Municipal. A audiência ocorreu na última quarta-feira após os vereadores solicitarem o adiamento do encontro devido ao atraso da Prefeitura para entregar os relatórios aos parlamentares e também devido à citação do procurador do município, Miguel Barreto, que classificou a situação financeira de Petrópolis como em atual penúria financeira, durante uma defesa processual. Ainda de acordo com Barreto, as dificuldades financeiras são decorrentes de uma ação do município contra a GESELMA, que visa reverter uma decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre o Índice de Participação dos Municípios, o IPM, que foi diminuído recentemente e afeta a arrecadação de ICMS da cidade de Petrópolis. A audiência foi marcada por diversas interrupções devido a problemas técnicos tanto da Câmara quanto da Secretaria. Secretário, está me ouvindo? Está me ouvindo? Marcos Santiago, agora está me ouvindo, Marcos? Estou te ouvindo. Tá. A equipe da Secretaria de Fazenda participou da audiência de forma online por questões de saúde do secretário. De acordo com a pasta, até o momento foi arrecadado de forma líquida R$ 669.715.000. Desse valor, 22% foi referente ao ICMS. Enquanto as discussões em torno do ICMS permanecem, o STJ mais uma vez negou o recurso apresentado pela Prefeitura de Petrópolis. Com isso, o IPM permanece em 1,119. O procurador do município, que recebeu um requerimento para participar da audiência, não compareceu. O assessor jurídico da Secretaria de Fazenda afirmou que as quedas recentes do IPM são ocasionadas devido a guerras fiscais e políticas. De 2022 para cá, começa a acontecer uma queda do IPM, como é de conhecimento de Vossas Excelências. Isso se dá por conta de uma guerra fiscal e política e judicial que ocorre em torno do IPM. Quando o nosso IPM subiu, outros municípios, sobre os quais, evidentemente, Petrópolis não tem governo, também entraram com ações judiciais. E há uma disputa judicial nos bastidores, como Vossas Excelências sabem. Com a queda, de acordo com o assessor, a cidade deixou de arrecadar de 2019 até 2022 mais de 770 milhões de reais. E levando em consideração os reajustes do IPCA, o valor subiria para mais de 906 milhões de reais. Diante disso, a justificativa para a contratação de um escritório de advocacia por mais de 32 milhões de reais foi que a Procuradoria não teria competência suficiente para realizar a demanda. A Procuradoria, quando não tem expertise, quando não tem experiência, quando não tem staff, quando não tem condições de gerir um processo dessa monta, ela pode se valer da contratação de terceiros conforme determina a lei. O vereador Fred Procópio questionou os dados apresentados pela Secretaria de Fazenda. Esse slide, e aí eu já deixo aqui consignado para a Comissão de Finanças da Casa e para a mesa diretora, da qual também faço parte junto com o presidente Júnior Coruja, que ele seja simplesmente excluído da apresentação, porque parece aquele slide do Deltan Dallagnol falando do Lula. Pois isso não interessa a ninguém. Então a casa abre uma exceção, dá lugar de fala a alguém que não o tem, apresenta um documento que não está previsto e, portanto, não existe no ordenamento jurídico, não existe no processo legal legislativo dentro dessa casa, não está contemplado na LRF, para ver nome de ex-prefeito escrito? O secretário de Fazenda aponta que a decisão do STJ não determinou a queda na arrecadação do IPM, mas por meio de medida da Secretaria de Estado de Fazenda, e que o município foi pego de surpresa, tendo em vista os processos judiciais. Não, nós não podíamos ter essa situação porque foi uma decisão, que nem eu falei, voluntária da Secretaria de Fazenda, que ela desrespeitou o que está decidido pelo STF e pelo STJ. Então, como é que nós vamos prever uma situação dessa aqui, de zero agora? Como nós vamos prever? Por isso que é importante ela fazer parte do quadrimestre, porque contabilmente, o contador pode falar até melhor, a partir de maio, com essa queda zero, e junho, ele vai ter que fazer um ajuste. E você vai ver depois do intervalo.
Dias frios devem seguir até o início da próxima semana em Petrópolis. Policiais apreendem drogas no Quitandinha, Nogueira e Retiro. Nova Friburgo registra a primeira geada do ano durante a madrugada de sexta-feira. Taxa de desemprego fica em 7,5%, menor percentual do primeiro trimestre desde 2014. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Na quinta-feira, a Polícia Militar realizou apreensões de drogas nas regiões do Quitandinha, Nogueira e Retiro, em Petrópolis. Uma pessoa foi presa. Na última quinta-feira, policiais militares do 26º Batalhão de Polícia Militar, em Petrópolis, foram acionados para uma ocorrência de tráfico de drogas na rua Orlando José da Silva, região conhecida como Morro da Cocada, no Retiro. De acordo com os agentes, assim que percebeu a presença dos policiais, um homem fugiu. Após buscas no local, os PMs encontraram entorpecentes. No mesmo dia, os policiais também receberam denúncias sobre o tráfico de drogas no Quitandinha. Um homem foi preso na ação
ação e drogas e um telefone foram apreendidos. Ambas as ocorrências foram registradas na 105ª Delegacia de Polícia no Retiro. Também na quinta-feira, durante um patrulhamento na rua Epitácio, em Nogueira, agentes da PM identificaram um casal em atitude suspeita dentro de um carro. De acordo com o comando da unidade, após revista, drogas também foram encontradas. A ocorrência foi encaminhada para a 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava. Os petropolitanos já estão enfrentando dias frios ao longo de toda a semana. 20 dias antes da chegada do inverno, a sensação é que ele já chegou na cidade e em boa parte da região serrana. Os casacos, cachecóis e cobertores já saíram dos armários. O frio chegou para valer nessa semana em Petrópolis, com temperaturas mínimas de 8 graus e máximas girando em torno dos 20 graus Celsius. A queda na temperatura aconteceu em toda a região sudeste do Brasil após a formação do ciclone extratropical que trouxe a frente fria. Gelado, muito frio, esfriou bastante. A gente veio de uma temporada de um veranico, né, no outono, e aí passou a ter esse clima abaixo de 14 graus, né? A gente está sentindo bastante. Eu gosto desse friozinho. Não precisa ser tão frio, mas está ótimo. Acho que é Petrópolis. As temperaturas sobem gradualmente na região sudeste a partir deste sábado, mas não vão durar por muito tempo. O mês de junho já se inicia com uma baixa pressão no sul da América do Sul. E assim, as temperaturas voltam a cair. Ainda existem incertezas a respeito da passagem de uma segunda frente fria, mas ao que parece, a nova frente não será tão intensa quanto esta mais recente. Para os próximos dias, as temperaturas em Petrópolis vão variar entre mínima de 10 e máxima de 27 graus até pelo menos a próxima terça-feira. Quando está muito frio, eu vou lá para Mauá. Vou para Mauá porque lá é mais quente. Já peguei inverno aqui, de fazer a noite aqui 6 graus. Fica mais romântico. Até a próxima terça-feira, as temperaturas em Nova Friburgo ficarão entre máxima de 24 e mínima de 11 graus. Já em Teresópolis, os termômetros marcam mínima de 9 e máxima de 25 graus Celsius. Em Paraíba do Sul, a temperatura será um pouquinho mais quente, variando entre 15 e 26 graus Celsius. Em Três Rios, na segunda e terça-feira, as temperaturas estarão em tendência de aumento, variando entre mínima de 16 e máxima de 28 graus Celsius. A gente está já comprando bota, agasalho, cachecol e tirando as roupas de inverno do armário, porque está bem complicado. Gosto. Se veste melhor, a gente fica melhor, né? A gente acorda, dorme melhor. Acho muito bom. Pensei até em fazer uma lareira lá, falei com ela. E assim. E ainda falando de frio, o município de Nova Friburgo registrou na madrugada de hoje a primeira geada do ano. Ao amanhecer, havia uma fina camada de gelo nas superfícies, marcando uma queda significativa da temperatura na região. Os termômetros no município registraram 0 graus Celsius. Imagens impressionantes feitas no núcleo de montanhismo no Parque Estadual dos Três Picos, no município de Nova Friburgo, mostraram a paisagem completamente congelada. A página oficial do Parque Estadual nas redes sociais publicou o registro e orientou que os visitantes estejam devidamente preparados para a estação mais fria do ano, pois, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, as temperaturas no município e na região serrana continuarão baixas, podendo variar entre mínima de 9 e máxima de 21 graus, o que aumenta a probabilidade de novas geadas. Vale destacar que o inverno oficial só está marcado para chegar no dia 21 de junho. A taxa de desemprego no trimestre encerrado em abril ficou em 7,5%, o menor para o período desde 2014. O índice é considerado estável em relação ao trimestre móvel terminado em janeiro de 2024 e 1 ponto percentual abaixo do apurado no mesmo período de 2023. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua mostra que a população desocupada, ou seja, quem não trabalhava e estava à procura de alguma ocupação, ficou em 8.200.000 pessoas, sem variação significativa em relação ao trimestre móvel, encerrado em janeiro de 2024. Porém, 9,7% menor do que o apontado no mesmo período de 2023. Isso representa menos 882.000 desocupados. O número de trabalhadores ocupados
desocupados chegou a 100 milhões e 800 mil pessoas, considerado estável em relação ao trimestre terminado em janeiro de 2024. Em relação a 12 meses atrás, houve um acréscimo de 2,8%, o que representa mais de 2 milhões e 800 mil pessoas com trabalho. O número de trabalhadores com carteira assinada chegou a 38 milhões e 188 mil pessoas, um recorde da série histórica da pesquisa iniciada em 2012. O contingente de trabalhadores sem carteira também foi recorde, chegando a 13 milhões e meio de pessoas. E você vai ver depois do intervalo. Dia Mundial Sem Tabaco é celebrado nesta sexta-feira. Policiais civis do Rio de Janeiro ganham medalhas de ouro em Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu. Saúde lança campanha de prevenção ao uso de cigarros eletrônicos. O Correio Petropolitano na TV volta já. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Celebrado no dia 31 de maio, hoje, o Dia Mundial Sem Tabaco pretende chamar a atenção para os riscos à saúde provocados pelo fumo. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, o uso de tabaco é responsável pela morte de 1 a cada 10 adultos no mundo. Mesmo sendo um óbito evitável, o tabagismo mata mais de 8 milhões de pessoas ao ano. Ele é reconhecido como uma doença crônica causada pela dependência à nicotina, que está presente nos produtos à base de tabaco. Apenas em 2024, no Brasil, o Instituto Nacional de Câncer estima o surgimento de 14 mil casos de câncer de pulmão em mulheres e 18 mil em homens, sendo que o fumo responde por 80% das mortes pela doença no país. Além do pulmão, o tabaco é capaz de causar neoplasias na boca,
na laringe, no esôfago, no pâncreas, na mama das mulheres, na bexiga e em vários outros lugares, além de 2 outras grandes áreas dentro da patologia respiratória e cardiovascular, que é o efizema pulmonar e os múltiplos casos, principalmente em indivíduos jovens, do infarto agudo do miocárdio, do derrame cerebral e das tromboses venosas periféricas. Os riscos se estendem também às pessoas que convivem com os fumantes, os chamados fumantes passivos. Essas pessoas que convivem em ambientes fechados com os fumantes também são expostas aos componentes tóxicos e cancerígenos que contêm praticamente a mesma composição do que a fumaça que é tragada pelos fumantes. Além da redução da expectativa de vida, dos problemas pulmonares e cardiovasculares, da maior probabilidade de desenvolver câncer de boca, pulmão, esôfago e garganta, o tabaco também provoca danos ao meio ambiente. O controle do cultivo faz parte da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, devido à elevada carga econômica, ambiental, social e as consequências à saúde, de acordo com o Ministério da Saúde. É uma droga extremamente danosa ao nosso organismo e que faz parte do que a gente chama de doença auto-infligível, porque na maioria das vezes essas neoplasias acontecem somente em pessoas que fumam. Um estudo da Fundação do Câncer indica que o câncer de pulmão representa gastos de cerca de 9 bilhões de reais por ano, que envolvem custos diretos com tratamento, perda de produtividade e cuidados com os pacientes. Já a indústria do tabaco cobre apenas 10% dos custos totais, com todas as doenças relacionadas ao câncer de pulmão no Brasil, da ordem de 125 bilhões de reais anuais. O grande responsável pela adesão dos indivíduos ao tabaco é a nicotina, que é uma droga, considerada uma droga lícita, mas com alto poder de droga-adição. E ela é que faz com que as pessoas se viciem ao tabaco e, consequentemente, se adoeçam por conta do tabaco. Policiais civis do Rio de Janeiro ganharam medalhas de ouro durante o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu. A competição foi realizada entre os dias 20 e 28 de abril no município de Barueri, no estado de São Paulo. O campeonato foi organizado pela Confederação Brasileira do Esporte. Pelo menos 4 vezes por semana, os policiais civis Lucas de Andrade Dias, de 35 anos, e Alex Ávila Silva, de 44 anos, trocam os distintivos e vestem kimonos de jiu-jitsu para uma intensa rotina de treinamento de luta. E todo esse esforço rendeu bons frutos, tendo em vista que os 2 agentes foram campeões e garantiram medalha de ouro no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, organizado pela Confederação Brasileira da modalidade. Lucas se consagrou campeão com a faixa roxa e ganhou a medalha de ouro na categoria Superpeso Master 2. O lutador ocupa o 2º lugar nesta categoria no ranking da CBJJ. Já Alex foi campeão brasileiro com a faixa marrom na categoria Pesado Master 3. O atleta ocupa o 1º lugar no ranking da categoria Pesado Master 3 da CBJJ no Brasil. Lucas atua na Controladoria da Polícia Civil do Rio de Janeiro, no setor de proteção de dados pessoais, e Alex está alocado na Delegacia de Defraudações. A dupla ingressou na instituição em 2016. O Ministério da Saúde e o Instituto Nacional de Câncer lançaram uma campanha de prevenção ao uso de cigarros eletrônicos. A campanha faz parte do Dia Mundial Sem Tabaco, celebrado nesta sexta-feira. Para a OMS, os cigarros eletrônicos são uma ameaça e levam a uma iniciação ao tabagismo cada vez mais precoce. Dados apresentados pelo Ministério da Saúde indicam que crianças e adolescentes que usam cigarros eletrônicos têm pelo menos 2 vezes mais probabilidade de fumar cigarros mais tarde na vida. O mote da campanha é o Dia Mundial Sem Tabaco de 2024,
que é lembrado nesta sexta-feira, dia 31 de maio, e que este ano tem como tema proteção das crianças contra a interferência da indústria no tabaco. Dados da última Pesquisa Nacional de Saúde Escolar revelam que em 2019, 16,8% dos estudantes no Brasil com idades entre 13 e 17 anos já haviam experimentado cigarro eletrônico, sendo 13% deles com idades de 13 a 15 anos e 22% com 16 e 17 anos. Quanto ao sexo, a experimentação é maior entre os homens do que entre as mulheres. Vamos agora à previsão do tempo para este fim de semana. Foram divulgadas novas atualizações sobre a previsão do tempo para este fim de semana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Em Nova Friburgo, o sábado será de temperatura estável e acúmulo de nuvens no céu pela manhã e noite. A intensidade dos ventos deve se manter fraca e os termômetros vão marcar mínima de 9 e máxima de 21 graus. No domingo, a quantidade de nuvens no céu diminui e a temperatura passa por ligeira elevação, variando entre mínima de 10 e máxima de 22 graus. A temperatura durante o sábado em Teresópolis se mantém estável. O dia deve amanhecer bastante nublado, mas sem possibilidade de chuva. Os termômetros vão marcar mínima de 9 e máxima de 22 graus. No domingo, o dia será de sol entre nuvens e ligeira elevação na temperatura, variando entre mínima de 10 e máxima de 24 graus. Em Petrópolis, o sábado será de ligeira elevação na temperatura, como vocês podem acompanhar ao lado. Os termômetros vão marcar mínima de 10 e máxima de 25 graus. No domingo, a temperatura continua subindo, podendo chegar à máxima de 27 graus. A mínima deve marcar 12 graus. Em ambos os dias, não há possibilidade de chuva. Em Paraíba do Sul, o fim de semana será marcado por sol entre nuvens, ventos fracos, sem possibilidade de chuva e temperatura estável. O sábado, os termômetros vão marcar mínima de 12 e máxima de 26 graus. No domingo, a temperatura é similar, variando entre mínima de 13 e máxima de 26 graus. Em Pátio do Alferes, não há probabilidade de chuva para este sábado. A previsão é de céu com muitas nuvens, ventos fracos e temperatura estável, que deve variar entre mínima de 11 e máxima de 26 graus. No domingo, a quantidade de nuvens no céu diminui e a temperatura continua estável. Os termômetros vão marcar mínima de 13 e máxima de 26 graus. Para finalizar, em Três Rios, o fim de semana será de aumento das nuvens no céu, ventos fracos e ligeira elevação na temperatura. No sábado, os termômetros vão marcar mínima de 13 e máxima de 27 graus. No domingo, a temperatura é similar. O que muda é a quantidade de nuvens no céu, que deve diminuir, e os termômetros, que vão marcar mínima de 15 e máxima de 28 graus. Lembrando que, em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil, pelo número 199. Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site tvc16.com ou o Facebook TV Correio da Manhã, o Instagram Correio Petropolitano e o nosso YouTube TV Correio da Manhã. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp de DDD 24 99323 1675. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV traz para você. Uma boa noite. TVC, a TV do Correio da Manhã.